Ele só serve para cuidar de criança, e ainda faz isso de graça. Foi assim que trataram um velho cansado que, no fim da história, acabou vencendo de um jeito que ninguém esperava. Esse homem é um avô simples, já aposentado, que perdeu o descanso, a paz e até o respeito dentro da própria casa. Enquanto a filha saía para festas, noites e escolhas erradas, era ele quem ficava. Ele perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu anos da própria vida, criando 2 netos como se fossem filhos. A aposentadoria, que mal dava para sobreviver, era usada por ela, enquanto ele improvisava amor, comida e proteção. E o que está em jogo aqui não é só uma injustiça comum. É dignidade. É gratidão. É o momento em que quem foi abandonado precisa decidir quem merece ficar. Porque o tempo passou, as crianças cresceram, se formaram, e agora algo mudou completamente. O que ninguém contou para esse avô é que todo sacrifício silencioso cobra um preço. E também entrega uma resposta. Uma resposta que vai virar o jogo, confrontar o passado e deixar muita gente desconfortável. Se você sair agora, vai perder o momento exato em que tudo se inverte. Antes de continuar, escreve aí de qual cidade você está assistindo essa história. E já se inscreve no canal, porque essa decisão final vai dividir opiniões. Era cedo quando o velhinho acordava antes do sol, não por hábito romântico, mas porque 2 vozinhas dependiam dele para tudo. A casa simples rangia com o vento da manhã, e ali, naquele silêncio quebrado por passos pequenos, começava uma rotina que ninguém via. Enquanto a mãe saía na noite anterior, prometendo voltar cedo, ele ficava. Ficava com o café fraco, com o pão contado, com o cuidado que não pede aplauso. Ninguém chamava aquilo de heroísmo, chamavam de obrigação. E ele aceitava sem discutir, porque amor de verdade não grita. Os netinhos, ainda sonolentos, se agarravam às pernas dele como se o mundo fosse perigoso demais para soltar. Ele amarrava os cadarços, penteava cabelos rebeldes, inventava coragem com palavras simples. Dizia que estudar era caminho, que respeito era casa, que ninguém nasce devendo nada. Enquanto isso, a aposentadoria dele escorria para festas que não deixavam lembrança, apenas ressaca. Ele sabia, sentia no bolso e no corpo, mas nunca colocou peso nos ombros das crianças. Proteção também é silêncio. Com o tempo, a vizinhança começou a achar normal. Normal o avô virar pai, normal faltar remédio, normal sobrar responsabilidade. Normalizaram a injustiça porque ela vinha vestida de rotina. E rotina cansa, mas também ensina. Ensina a levantar mesmo quando o reconhecimento não vem, ensina a insistir quando o futuro parece distante. Ele insistia. Acordava cedo, deitava tarde, e no meio disso tudo, sorria para não assustar quem precisava de segurança. Os anos passaram como passam para quem não pode parar. As crianças cresceram com cadernos gastos e sonhos guardados. Ele acompanhava cada prova como quem acompanha uma colheita. Quando a mãe aparecia, trazia presentes vazios e promessas rápidas. Ia embora antes de escurecer. O velhinho ficava de novo, juntando os pedaços e dizendo que estava tudo bem, mesmo quando não estava. E talvez seja aqui que a história começa a apertar. Porque ninguém imaginava o preço cobrado por esse cuidado constante. Ninguém perguntava como ele aguentava. Ninguém queria saber até quando. O que parecia estável escondia uma conta silenciosa, prestes a vencer. E aquele mesmo amanhecer, que sempre trouxe esperança, começava a carregar um peso diferente, anunciando que algo naquela rotina iria mudar. Mesmo assim, ele seguia firme, apoiado na ideia simples de que criar era um ato diário, feito de escolhas pequenas. Preparava almoço, revisava a lição, contava histórias antes de dormir. Histórias sem castelos, mas com dignidade. Dizia que o mundo podia ser duro, porém justo com quem não desiste. As crianças acreditavam porque viam exemplo. E exemplo educa mais que discurso. Só que exemplos também cansam, adoecem, sentem medo. E esse medo, guardado por anos, começava a bater à porta junto com o tempo. Era o tipo de momento em que o coração avisa antes da cabeça. E a vida prepara um teste que não pede permissão, apenas acontece, mudando caminhos, revelando verdades e exigindo decisões que ninguém treinou para tomar. E quando isso vier, todos terão que olhar para trás e escolher como seguir. Agora,
juntos, sempre. O segundo capítulo dessa história começa quando o peso da responsabilidade deixa de ser apenas rotina e passa a moldar quem aquelas crianças estão se tornando. O velhinho já não era só abrigo, era referência. Tudo o que eles sabiam sobre certo e errado vinha daquele olhar cansado, mas firme, que nunca desviava quando a verdade precisava ser dita. Ele não tinha grandes discursos, ensinava no gesto. E é assim que a infância deles foi sendo construída, entre cuidados simples e escolhas que pareciam pequenas, mas que estavam formando caráter. Enquanto a mãe continuava vivendo como se o tempo não cobrasse nada, ele fazia contas mentais para esticar o dinheiro até o fim do mês. A aposentadoria diminuía rápido, e o corpo dele sentia cada madrugada mal dormida. Mesmo assim, não deixava faltar o essencial. Havia uma dignidade silenciosa naquele esforço, uma recusa em permitir que as crianças sentissem o abandono como ferida aberta. Para elas, ele dizia que a mãe estava resolvendo a vida. Para si, aceitava a injustiça como quem aceita a chuva inesperada. Os netos cresceram observando esse homem que nunca reclamava em voz alta. Aprenderam cedo que amor não é discurso bonito, é presença constante. Quando erravam, ele corrigia com paciência. Quando acertavam, elogiava com orgulho contido. E sem perceber, eles começaram a protegê-lo também. Dividiam tarefas, guardavam moedas, ofereciam ajuda do jeito que criança sabe oferecer. Era uma troca silenciosa, construída no dia a dia, longe de qualquer reconhecimento. Na escola, os professores notavam algo diferente. Apesar das dificuldades, aquelas crianças tinham foco, respeito e uma vontade estranha de vencer. Ninguém sabia explicar direito de onde vinha tanta maturidade. Vinham de uma casa simples, de roupas repetidas, mas carregavam um senso de responsabilidade raro. O velhinho acompanhava cada reunião como se fosse um evento solene. Sentava quieto, ouvia tudo, agradecia e saía com o peito cheio de esperança. O tempo passava e a ausência da mãe já não era surpresa. Virou parte do cenário como uma sombra que aparece de vez em quando e some sem aviso. Quando aparecia, trazia promessas vazias e pedia dinheiro. Ele cedia mais do que devia, sempre pensando que talvez daquela vez algo mudasse. As crianças percebiam, mas não julgavam. Tinham aprendido com ele a compreender antes de acusar. Só que crescer também é perceber limites. Aos poucos, os netos começaram a entender o sacrifício que sustentava aquela casa. Começaram a ver o cansaço nos passos dele, a tosse que não passava, o silêncio mais longo ao fim do dia. Algo naquela rotina tão sólida começava a mostrar rachaduras. E mesmo sem saber nomear, todos sentiam que aquela estabilidade construída com tanto esforço estava sendo testada por algo maior, algo que se aproximava devagar, preparando o terreno para uma mudança que ninguém estava pronto para enfrentar. O terceiro momento da história começa quando aquela rotina improvisada, feita de silêncio e sobrevivência, começa a ganhar forma de vida. A criança cresce sem saber de onde veio, mas sabendo exatamente para onde pertence. O velho não fala muito sobre o passado, nunca contou histórias de antes, nunca explicou por que estava sozinho no mundo. Ele apenas estava ali, todos os dias. E isso, para uma criança, vira raiz, vira chão firme. O tempo passa sem pedir licença. A criança aprende a andar no terreiro, tropeçando na terra batida, levantando com os joelhos sujos e o riso fácil. Aprende a falar chamando o velho pelo nome, depois por algo mais íntimo, algo que não precisa ser explicado. Aprende que fome não se discute, se resolve. Que carinho não se promete, se pratica. Que abandono existe, mas não precisa definir quem você é. O cachorro acompanha tudo em silêncio atento. Sempre perto, sempre alerta. Como se soubesse que aquela criança carrega uma fragilidade que o mundo não pode tocar. Ele dorme ao lado do berço improvisado, rosna para o que não entende e observa o velho com uma lealdade que não pede nada em troca. É uma família que ninguém oficializou, mas que funciona melhor do que muitas que se dizem completas. O velho faz o que pode. Divide o pouco que tem. Aprende a cuidar de alguém menor quando mal consegue cuidar de si. Há dias em que o cansaço pesa mais que o corpo. Dias em que o dinheiro não dá.
Dias em que o medo bate, medo de não ser suficiente. Mas ele nunca volta atrás. Nunca cogita devolver. Nunca pensa que aquilo não é problema dele, porque no fundo ele sabe. Desde o momento em que aquele choro atravessou a estrada, a vida dele já não era mais só dele. A criança cresce sem luxo, mas cresce inteira. Vai à escola simples da região, aprende a ler com livros usados, aprende a escrever o próprio nome com letras tortas e aprende, sem perceber, o valor do cuidado. Não sente falta do que nunca teve, mas sente orgulho do pouco que constrói. O velho observa de longe, em silêncio, com aquele olhar de quem sabe que não vai durar para sempre, mas precisa garantir que aquilo sobreviva sem ele. E enquanto tudo parece seguir um ritmo quase seguro, quase previsível, algo começa a mudar no corpo do velho. Um cansaço diferente. Uma dor que não passa. Um silêncio mais longo do que o normal. Pequenos sinais que ninguém percebe de imediato, mas que vão se acumulando como nuvens antes da tempestade. A criança ainda não entende. O cachorro sente. E o velho, mesmo tentando esconder, sabe que algo está prestes a romper aquela falsa sensação de estabilidade. O quarto movimento aprofunda a convivência que parecia simples, mas escondia escolhas diárias. O velho acorda antes do sol, varre o terreiro, alimenta as galinhas, verifica a água e prepara um café ralo que sustenta o dia inteiro. A criança observa tudo. Aprende pelo exemplo, copia gestos, carrega baldes pequenos, erra, insiste, ri. Não há discurso, há rotina. Não há promessa, há presença. Com o passar dos anos, a casa humilde ganha marcas de vida. Desenhos tortos na parede, um par de chinelos menores ao lado da porta, risadas que quebram o silêncio da madrugada. O cachorro acompanha cada passo, deita perto da sombra, corre atrás de qualquer barulho estranho, volta para conferir se todos estão bem. É uma segurança discreta, quase invisível, mas constante. O velho evita a cidade. Prefere o caminho de terra, o trato direto, o que não cobra explicações. Na escola, fala pouco. Assina papéis, agradece e vai embora. Sabe que olhares medem sua idade, sua roupa gasta, sua falta de parentes. Ainda assim, mantém a cabeça erguida. Não por orgulho, mas por necessidade. Ele sabe que precisa parecer firme para que a criança se sinta segura. Há noites em que o corpo pesa mais do que o costume. O velho se senta na varanda, respira fundo, esconde a mão trêmula no bolso. A criança percebe algo estranho, pergunta com os olhos, oferece água, oferece companhia. O velho sorri, diz que está tudo bem e muda de assunto. Ele acredita que proteger também é silenciar o próprio medo. A rotina segue. Plantio, colheita, escola, dever de casa à mesa improvisada. Pequenas vitórias são comemoradas com gestos simples. Um pedaço de doce, um elogio contido, um afago rápido no cachorro. A vida não é fácil, mas é justa dentro daquele território. E isso cria uma ilusão perigosa de estabilidade. Porque enquanto todos se acostumam com o ritmo, sinais passam despercebidos. Um esquecimento aqui, um tropeço ali, uma tosse que dura mais do que deveria. O velho empurra o limite do corpo, convencido de que parar seria admitir fraqueza. A criança cresce acreditando que aquele cuidado é eterno. O cachorro, atento, começa a dormir mais perto da porta, como se pressentisse mudança. Tudo parece sob controle até o dia em que a rotina falha por um detalhe mínimo. Um amanhecer diferente. Um silêncio prolongado. Um café que não fica pronto. E sem alarde, a segurança construída com tanto esforço começa a rachar, anunciando que a próxima etapa exigirá escolhas que ninguém ali aprendeu a fazer. Esse prenúncio se espalha pelo terreiro, pelo olhar da criança, pelo faro do cachorro, criando uma tensão muda. Nada é dito, tudo é sentido. O dia segue, mas algo ficou para trás, como um aviso que insiste em retornar, preparando o caminho para decisões urgentes e encontros inesperados que se aproximam. Sem perceber, todos respiram mais curto, aguardando o instante em que o equilíbrio frágil será testado e a história exigirá coragem além do costume, antes que o silêncio se rompa de vez. Aqui começa o quinto movimento. Quando crescer, deixa de ser promessa e vira responsabilidade. A criança já não tropeça nos próprios pés, ajuda de verdade, entende horários, sente quando o dia pesa.
Aprende a medir o silêncio do velho, a notar quando ele demora a levantar, quando respira mais fundo antes de falar. Nada é dito diretamente, mas tudo é aprendido no intervalo entre um gesto e outro. O velho observa esse crescimento com orgulho contido. Não faz festa, não faz discurso, mas ajusta tarefas, confia mais, pede ajuda sem pedir. Ensina a cuidar da terra, a tratar os animais, a respeitar o tempo das coisas. Repete que nada vem fácil, que o mundo não explica suas regras e que quem aprende cedo sofre menos depois. A criança escuta, mesmo sem entender tudo, e guarda. Na escola, os cadernos se acumulam, as perguntas aumentam. Surgem dúvidas sobre passado, sobre origem, sobre por que a casa é só deles. O velho responde com o que tem. Diz que família é quem fica, que nome não cria caráter, que abandono não define futuro. Evita detalhes, muda de assunto, protege como sabe. A criança aceita, mas sente um vazio que não sabe nomear. O cachorro acompanha essa fase como um guardião silencioso. Já não corre sem rumo, prefere vigiar. Deita perto do portão, segue a criança até o caminho, espera o velho terminar o trabalho. Late menos, observa mais. É como se entendesse que agora há algo maior a defender. Sua presença se torna ainda mais constante, quase estratégica. Com o passar dos anos, o corpo do velho começa a cobrar juros. Dores aparecem sem aviso. A memória falha em pequenos pontos, o cansaço chega cedo. Ele disfarça, insiste, ri de si mesmo. A criança percebe e tenta ajudar mais, assume tarefas, protege do sol, oferece apoio. O equilíbrio se mantém por esforço mútuo. Há um dia específico em que tudo parece normal demais. O céu limpo, o vento leve, o trabalho andando. Justamente por isso, ninguém desconfia. O velho sai para o terreiro como sempre, o cachorro acompanha, a criança organiza a casa. O tempo passa sem ruído, até que o silêncio se alonga mais do que o costume. Quando a criança chama e não ouve resposta, sente um aperto novo no peito. Não é medo ainda, é intuição. O cachorro se levanta antes, corre na frente, fareja o ar, para de repente. Algo mudou naquele espaço que sempre foi seguro. O crescimento que parecia preparação agora vira urgência. Sem saber exatamente como, a criança entende que o mundo está prestes a exigir uma atitude que ninguém ensinou completamente e que a próxima escolha não poderá ser adiada, porque dela depende tudo o que foi construído até ali, inclusive o que ainda não foi revelado. O vento muda de direção, os animais ficam inquietos e o cachorro rosna baixo como aviso. A criança respira fundo, sente as pernas tremerem e percebe que crescer, afinal, significa agir mesmo sem respostas claras. Agora mesmo. O sexto momento começa sem alarde, do jeito que as coisas realmente graves costumam começar. O velho acorda mais lento naquela manhã, demora a se sentar na beira da cama, passa a mão no peito como quem tenta afastar algo invisível. Diz que é só cansaço, que o corpo reclama porque o dia anterior foi puxado demais. A criança acredita, porque sempre acreditou. O cachorro observa em silêncio, atento demais para um dia comum. Ao longo das horas, o ritmo da chácara se quebra. O velho para no meio do caminho, esquece uma ferramenta. Repete a mesma frase 2 vezes. O sorriso vem fácil, mas some rápido. Há um esforço evidente para manter tudo igual, como se admitir a fraqueza fosse permitir que algo pior entrasse. A criança começa a ajudar sem pedir, troca água, oferece comida, insiste em pausas. O velho agradece, mas desconversa. O sol sobe e o calor pesa. O velho tenta continuar, mas o corpo já não responde como antes. As mãos tremem, a respiração fica curta. Ele se senta à sombra, fecha os olhos por um instante, que dura mais do que deveria. A criança chama, toca seu ombro, espera. O cachorro se aproxima, encosta o focinho no joelho do velho, emite um som baixo, quase um lamento. Quando o velho tenta se levantar e não consegue, o medo finalmente encontra nome. A criança sente o chão sumir sob os pés. Nunca esteve tão claro que tudo depende dele agora. Não há adulto por perto, não há vizinhos próximos, não há telefone. Só a chácara, o silêncio e um corpo cansado demais para continuar fingindo força. O velho tenta tranquilizar. Diz que vai passar, que é só descansar. Mas a voz sai fraca, diferente.
A criança não responde, apenas segura sua mão com força. O cachorro começa a andar em círculos, inquieto, farejando o ar como se procurasse uma saída invisível. Ele para de repente e olha para o portão, depois para a criança, depois de novo para o portão. O tempo passa de um jeito estranho, elástico. Cada minuto parece grande demais. A criança pensa em tudo o que aprendeu sem perceber que estava aprendendo. Em cuidar, em observar, em agir. O velho fecha os olhos outra vez, respira com dificuldade. Não há mais espaço para espera. É nesse instante que algo muda dentro da criança. O medo não some, mas vira decisão. Ele olha para o cachorro e entende, sem palavras, que não pode ficar ali parado. Se ninguém vem ajudar, alguém precisa ir buscar ajuda. O cachorro já está de pé, pronto, atento, como se estivesse esperando esse comando desde sempre. A doença não avisa, não pede licença, não respeita histórias bonitas. Ela chega e exige resposta imediata. A criança se levanta, o coração acelerado, a cabeça cheia de perguntas sem resposta. O velho murmura algo inaudível, talvez um pedido, talvez um conselho. O cachorro late uma única vez, firme, como confirmação. Sem saber exatamente para onde ir, mas sabendo que ficar não é opção, a criança dá o primeiro passo para fora da chácara. Cada metro de distância pesa como culpa, mas também como esperança. Atrás fica o velho, frágil como nunca. À frente, um caminho desconhecido. E ao lado, o cachorro, fiel, pronto para enfrentar o mundo que até então sempre pareceu distante demais para uma criança que agora precisa correr contra o tempo. Ele sai pelo portão sem olhar para trás, porque sabe que se olhar, talvez não consiga continuar. O caminho de terra parece maior do que nunca. Cada passo pesado, cada respiração curta. A criança chama por ajuda em voz alta, mas a voz some no vento da estrada. As casas surgem distantes, fechadas, com portas que não se abrem. Algumas pessoas olham de longe, outras fingem não ver. A injustiça aparece ali, simples e crua, quando ninguém acredita que algo grave esteja acontecendo naquele instante para quem passa depressa. Ocupado demais para escutar um pedido silencioso de socorro real imediato. Ele bate em portões, chama adultos, explica do jeito que consegue, com frases quebradas e olhos marejados. Diz que o avô está mal, que precisa de ajuda agora. Alguns respondem com pressa, outros com desconfiança. Há quem diga que é drama, que alguém vai aparecer. Ninguém se move. O abandono se repete não como descuido, mas como escolha. A criança sente o peso de ser pequena num mundo que só respeita quem fala alto, quem tem nome, quem não treme ao pedir ajuda quando a urgência é real, e o tempo escorre rápido demais entre as mãos vazias dela mesma. O cachorro acompanha tudo de perto, andando ao lado, atento aos rostos, às reações, aos gestos mínimos. Quando alguém ignora, ele para e encara, como se pedisse humanidade. Às vezes late baixo, às vezes apenas senta, esperando. A lealdade dele vira combustível para a criança continuar. Mesmo cansada, mesmo com medo, ela segue. A cidade, que sempre pareceu distante, agora é fria. A esperança diminui a cada porta fechada, mas ainda não desaparece. Ela caminha lembrando do velho, da chácara, do corpo frágil esperando. E isso empurra seus pés cansados por ruas que não oferecem abrigo nem resposta alguma ainda. O tempo passa e o sol começa a descer, alongando sombras e apertando o peito. A criança percebe que está sozinha, de verdade. Nenhum adulto assumiu responsabilidade. Nenhuma promessa virou ação. A injustiça dói mais porque é silenciosa. Ela pensa em voltar, mas sabe que voltar sem ajuda não muda nada. O cachorro se aproxima mais, quase colado, como proteção. Há um momento em que o choro vem, rápido, contido, porque ainda é preciso seguir tentando mesmo, quando o cansaço pesa, a esperança falha. E o medo sussurra que talvez ninguém venha desta vez para salvá-los hoje, agora, ali, fora. Quando as últimas casas ficam para trás, surge uma construção diferente, grande demais para aquele lugar. A criança hesita, sente que não pertence, mas não pode escolher. O cachorro olha firme, encoraja. Ali existe uma porta ainda fechada, mas diferente das outras. A dor, a lealdade e o desespero se misturam.
Sem saber quem vive ali, a criança respira fundo e se aproxima, carregando no peito tudo o que já perdeu e tudo o que ainda pode perder do outro lado, enquanto a noite ameaça cair, trazendo respostas inesperadas ou mais silêncio, mais espera, mais escolhas difíceis que mudam destinos. A porta demora a se abrir e cada segundo ali parece um teste de resistência. A criança aperta as mãos, o cachorro se mantém firme, como se soubesse que aquele momento é decisivo. Quando finalmente alguém aparece, o olhar é sério, desconfiado, medindo aquela cena improvável sem entender tudo de imediato. A criança fala rápido, tropeçando nas palavras, tentando explicar o que aconteceu, quem está esperando, por que o tempo é tão importante agora. Não é um pedido bonito, nem organizado, é um pedido cru, desesperado, de quem já bateu em portas demais naquele dia. Há um silêncio pesado depois da explicação. Um silêncio que dói mais do que um não direto. A pessoa à frente observa o cachorro, depois a criança, depois o céu que começa a escurecer. Parece avaliar se aquilo é problema dela ou não. A criança sente o medo crescer, aquele medo conhecido de ser ignorada outra vez. O cachorro dá um passo à frente, quieto, atento, como se dissesse que aquilo é sério, que não é brincadeira, que alguém precisa agir agora. A decisão não vem rápido, mas vem. Um suspiro fundo, um gesto chamando para entrar, uma frase curta dizendo que vão ajudar. A criança quase não acredita. O corpo relaxa por um segundo, antes de ser tomado por uma nova ansiedade. Ainda dá tempo? O caminho de volta parece mais curto e mais longo ao mesmo tempo. Mais curto, porque agora existe esperança. Mais longo, porque cada minuto pesa. O cachorro corre à frente, reconhecendo a estrada, guiando, como se conhecesse cada curva melhor do que qualquer mapa. Durante o trajeto, ninguém fala muito. O silêncio agora não é abandono, é concentração. A criança olha para frente, imaginando o avô, tentando se preparar para o que pode encontrar. A casa humilde surge no horizonte e o coração dispara. O portão está como antes, aberto, esperando. Ao entrar, o ar parece diferente, mais pesado, mais tenso. O velho está ali, fraco, mas ainda consciente, e o alívio vem misturado com culpa por ter demorado tanto. A ajuda chega, finalmente, rompendo aquela rotina de descaso que marcou tantos anos. O cachorro se deita perto, exausto, mas atento. A criança observa tudo em silêncio, tentando entender como algo tão simples demorou tanto para acontecer. Não foi falta de aviso, nem falta de pedido. Foi falta de escolha dos outros. Enquanto a noite cai de vez, fica claro que aquele dia não foi apenas sobre socorro, mas sobre quem decide se importar quando ninguém mais quer. E ali, naquele chão de terra, entre olhares cansados e respirações aliviadas, algo começa a mudar por dentro da criança. Uma percepção nova se forma, ainda confusa, ainda dolorida, mas firme. Nem todo adulto falha, nem toda porta permanece fechada. E talvez, só talvez, aquela experiência vá marcar decisões futuras, lembranças profundas e caminhos que ainda não foram escolhidos, mas que já começam a se desenhar silenciosamente. A noite avança enquanto a casa fica em silêncio, quebrado apenas pelos sons do atendimento improvisado. A criança observa cada movimento com atenção exagerada, como se qualquer detalhe pudesse mudar tudo. O avô respira com dificuldade, mas os olhos continuam abertos, atentos, tentando entender por que tanta gente apareceu de repente. É nesse clima tenso que alguém menciona um detalhe esquecido, algo que parecia pequeno, mas que começa a ganhar peso. Um nome antigo surge na conversa, seguido de datas que não batem, histórias que nunca foram totalmente explicadas. A criança escuta em silêncio, sentindo um frio estranho no estômago. Sempre houve perguntas sem resposta naquela casa. Fotos guardadas demais, cartas que nunca eram lidas em voz alta, assuntos que o avô desviava quando alguém insistia. Agora, tudo isso começa a se conectar. Uma vizinha mais velha, que ajudou a chamar socorro, comenta algo que ouviu anos atrás, quase como um desabafo atrasado. Fala de uma decisão tomada às pressas, de um sumiço mal explicado, de uma promessa quebrada que ninguém teve coragem de enfrentar. O avô tenta falar. A voz falha, mas insiste. Ele não quer mais carregar aquilo sozinho. As palavras saem aos poucos, misturadas com pausas longas e olhares para o teto.
Ele conta que assumiu responsabilidades que não eram só dele, que fez escolhas difíceis para proteger quem não podia se defender. Fala de uma ausência que nunca foi acidente, de alguém que preferiu ir embora quando cuidar ficou pesado demais. Cada frase cai como um peso novo no peito da criança. Não é uma revelação explosiva, é algo mais doloroso. É entender que o abandono foi planejado, que o silêncio foi conveniente, que a infância difícil não foi obra do acaso. A criança sente raiva, mas também uma clareza estranha. Tudo faz sentido agora. As noites sem jantar, os dias sem apoio, o esforço exagerado do avô para suprir o que faltava. Aquela verdade esteve ali o tempo todo, escondida por vergonha e medo de ferir ainda mais. Enquanto a ajuda termina seu trabalho e a casa volta a respirar devagar, a criança se afasta um pouco, tentando organizar os pensamentos. Não há choro alto, nem grito. Há um entendimento silencioso, profundo, que muda a forma de olhar para o passado. O cachorro se aproxima, encosta a cabeça na perna da criança, como se reconhecesse aquele momento de virada. A verdade, finalmente dita, não resolve tudo, mas transforma. Ela tira o peso da dúvida e coloca algo novo no lugar. A certeza de que sobreviveram, apesar de tudo. E enquanto o avô fecha os olhos para descansar, parece confiar que, agora que nada mais está escondido, o próximo passo não será guiado pela dor antiga, mas por escolhas diferentes, mais conscientes, que ainda estão por vir. No ar fica uma expectativa contida, porque aquela revelação ainda pede respostas, encontros adiados e decisões que ninguém teve coragem de tomar. E a criança sente que em breve alguém vai bater à porta trazendo consequências inevitáveis e duras. O dia amanhece diferente depois daquela noite. Não porque os problemas desapareceram, mas porque algo mudou por dentro. A criança acorda mais cedo, observa o avô ainda dormindo no sofá, respirando com dificuldade, mas em paz. Existe um silêncio novo na casa. Um silêncio que não pesa, que não machuca. É como se o passado, finalmente encarado de frente, tivesse perdido parte do poder que tinha. E isso faz toda a diferença. Quem já viveu anos sendo forte por obrigação, entende bem esse sentimento estranho de alívio, misturado com responsabilidade. Com o passar dos dias, a verdade revelada começa a reverberar em pequenos detalhes. Conversas que antes eram evitadas agora acontecem, ainda tímidas, mas honestas. O amor simples, aquele que nunca fez barulho, começa a confrontar tudo o que foi deixado para trás. Não com gritos ou acusações, mas com presença, cuidado e escolhas claras. O avô, mesmo frágil, passa a falar mais, a contar histórias que nunca teve coragem de dividir. Histórias duras, sim, mas cheias de propósito, de renúncia e de um tipo de amor que não pede aplauso. É nesse ponto que o passado tenta voltar pela porta da frente. A pessoa que escolheu ir embora reaparece, agora movida pela necessidade, pelo medo de ficar só, pelo arrependimento tardio. E aí a situação se inverte. Quem antes era pequeno, agora precisa decidir. Não é vingança, não é ódio. É maturidade forçada pela vida. A criança, agora mais consciente, entende que perdoar não significa permitir tudo. Que amar não é o mesmo que se abandonar de novo. Esse confronto não acontece em tom alto. Acontece em frases firmes, ditas com calma, mas carregadas de verdade. O amor simples se mostra mais forte do que qualquer desculpa bem ensaiada. Ele aparece na casa arrumada, no remédio dado na hora certa, na comida quente esperando na mesa. Aparece no limite imposto com respeito, na recusa que não humilha, mas protege. E isso dói para quem nunca soube cuidar. Porque encarar alguém que cresceu apesar da sua ausência é mais difícil do que admitir um erro. O passado ali não é negado, mas também não manda mais. Enquanto isso, o avô observa tudo com olhos marejados. Não de tristeza, mas de missão cumprida. Ele sabe que não vai estar ali para sempre, e justamente por isso sente alívio em ver que o amor que ofereceu foi suficiente para formar alguém inteiro, alguém que sabe escolher diferente. Esse é o verdadeiro legado. Não é dinheiro, não é herança material. É caráter, é consciência, é força emocional construída no silêncio dos dias difíceis. A história não termina com todos felizes de forma perfeita, porque a vida real não funciona assim. Mas termina com dignidade, com justiça emocional,
com a sensação de que ciclos podem ser encerrados sem repetir a dor. E talvez, enquanto você ouve tudo isso, alguma parte da sua própria história esteja sendo tocada agora. Se alguma frase ficou ecoando aí dentro, escreve aqui nos comentários qual palavra define esse momento para você. E se histórias como essa fazem sentido na sua vida, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Porque ainda existem muitas verdades que merecem ser contadas.